Você reclama quando alguém invade seu espaço na academia? Imagina disputar sua casa com um urso de 1.200 quilos que tinha as mesmas presas do dente de sabre. Há 40 mil anos, quando a Europa era um freezer gigante coberto de gelo, nossos ancestrais neandertais e Homo sapiens não podiam simplesmente procurar outro lugar. As cavernas eram raras, protegiam do frio mortal de menos 25 graus e tinha um pequeno detalhe: o Ursus speleus, o urso das cavernas, também queria aquele endereço nobre. 3 metros de altura quando ficava em pé, garras do tamanho de facas de churrasco e um temperamento que não perdoava invasores. Como humanos frágeis, sem armas de fogo, conseguiram ganhar essa guerra imobiliária mais insana da pré-história. Hoje, você vai descobrir estratégias que transformaram primatas assustados em donos das melhores cavernas da Era do Gelo. Me conta nos comentários, você teria coragem de encarar esse desafio? Prepara esse like e vem comigo nessa jornada gelada. Na última Era do Gelo, entre 300 mil e 25 mil anos atrás, a Europa era um continente coberto por geleiras gigantescas que avançavam do norte como tsunamis de gelo em câmera lenta. As temperaturas no inverno chegavam facilmente a menos 30 graus, e o vento cortante transformava qualquer área aberta em armadilha mortal. Nesse cenário apocalíptico, cavernas não eram luxo, eram necessidade absoluta de sobrevivência. Mas havia um problema gigantesco, literalmente. O Ursus spelaeus, o urso das cavernas, pesava entre 400 e 1.200 quilos, dependendo da região, era 30% maior que os ursos pardos modernos e considerava aquelas mesmas cavernas seu lar ancestral. Esses ursos passavam metade do ano hibernando dentro das cavernas mais profundas e protegidas, exatamente as que ofereciam melhor proteção contra o frio. Quando acordavam na primavera, famintos e territorialistas não aceitavam dividir espaço. Nossos ancestrais, neandertais primeiro e depois Homo sapiens, chegaram nesse cenário já ocupado. Grupos de 15 a 30 pessoas, carregando lanças de madeira com pontas de pedra, peles de animais como única proteção e um cérebro desenvolvido como única vantagem real. E naquela tarde gelada, quando o primeiro grupo decidiu que precisava daquela caverna específica, começou uma guerra silenciosa que duraria dezenas de milhares de anos. Mapeamento de território. O GPS pré-histórico. Antes de qualquer confronto direto, nossos ancestrais faziam algo que separava humanos de outros predadores: observação estratégica prolongada. Grupos especializados passavam semanas estudando padrões de comportamento dos ursos em determinada região, identificando quais cavernas eram ocupadas permanentemente e quais serviam apenas como abrigo temporário. Eles rastreavam pegadas na neve, analisavam fezes para entender a dieta e saúde do animal e, principalmente, observavam os ciclos de hibernação. Marcas de garras nas paredes das cavernas, a altura das raspagens, pelos deixados para trás, tudo virava informação valiosa. Sabiam distinguir entre um macho territorial agressivo de 1.000 quilos e uma fêmea com filhotes que seria ainda mais perigosa. Evidências arqueológicas em cavernas como Chauvet, na França, mostram que humanos identificavam sistematicamente quais ursos eram maiores ameaças, chegando a desenhar representações detalhadas nas paredes. Não era arte pela arte, era inteligência militar desenhada. Eles criavam verdadeiros mapas mentais compartilhados entre gerações. Caverna do Vale Norte, urso macho grande, evitar primavera, ou caverna rasa perto do rio, urso idoso, possível tomar no outono. Essa paciência estratégica, tão diferente da impulsividade de outros predadores, era a primeira arma.
porque no mundo pré-histórico, informação valia mais que força bruta, e eles estavam jogando o longo jogo. O momento certo. Outono e o princípio da vulnerabilidade. Humanos não atacavam ursos das cavernas no auge da sua força. Seria suicídio. Em vez disso, esperavam um momento de máxima vulnerabilidade, o final do outono, quando os ursos entravam em estado de pré-hibernação. Nessa fase crítica, os animais ficavam letárgicos. Moviam-se mais lentamente e seu instinto os empurrava para dentro das cavernas mais profundas, onde passariam os próximos 4, 5 meses dormindo. Os grupos humanos aprenderam a ler sinais sutis na natureza que indicavam esse período. Quando as folhas caíam completamente, quando certas bagas amadureciam, quando aves migratórias partiam, era hora de agir. Eles sabiam que tinham uma janela de 2, 3 semanas antes que o urso entrasse em torpor completo, mas já estava lento o suficiente para ser expulso. A estratégia não era matar necessariamente, embora isso acontecesse. O objetivo principal era a expulsão territorial. Grupos de 10, 15 caçadores se aproximavam da entrada da caverna ao anoitecer, quando a visão do urso já estava comprometida pela sonolência e baixa luz. Faziam barulho coordenado, batendo lanças contra pedras, gritando em uníssono, criando percussão aterrorizante que ecoava pelas paredes de pedra. Estudos com ursos modernos mostram que barulhos altos e imprevisíveis ativam resposta de fuga, não agressão, especialmente quando o animal está em estado de menor alerta. Os ursos das cavernas, já programados biologicamente para procurar paz e silêncio antes da hibernação, frequentemente abandonavam a caverna diante da perturbação persistente. Não valia o gasto energético brigar quando o corpo pedia sono. Era timing perfeito, encontrando psicologia animal. Os humanos não venciam pela força, venciam pela paciência e compreensão profunda dos ciclos naturais. Chamas estratégicas. O terror ancestral. Se existe um superpoder que separou humanos de todos os outros competidores por território, ele se chamava fogo controlado. E nossos ancestrais transformaram essa tecnologia em arma psicológica devastadora contra os ursos das cavernas. Não era sobre queimar o animal, era sobre criar terror primordial que transcendia instintos de luta. A técnica era cirúrgica. Grupos preparavam tochas de galhos resinosos que queimavam intensamente e produziam fumaça densa. Posicionavam-se na entrada da caverna em semicírculo, bloqueando a rota de fuga mais óbvia. Então, começavam a avançar lentamente para dentro. Tochas erguidas, criando muralha de luz e calor que ia empurrando o urso para os túneis mais profundos. A fumaça fazia o trabalho sujo. Nas cavernas estreitas, com pouca circulação de ar, a fumaça se acumulava rapidamente, tornando a respiração difícil. Ursos têm olfato 2.100 vezes mais sensível que humanos. Então, o cheiro acre da madeira queimada era tortura sensorial. O animal ficava diante de escolha impossível: enfrentar as chamas ou fugir para a profundidade sufocante. Evidências em sítios como Vindija, na Croácia, mostram camadas de cinzas e carvão exatamente nas entradas de cavernas, datadas de períodos quando tanto humanos quanto ursos competiam pelo espaço. Não eram fogueiras de acampamento, eram barreiras deliberadas. Alguns pesquisadores encontraram até restos de óleos animais misturados ao carvão, substâncias que produziriam chamas mais altas e duradouras. O fogo não apenas expulsava o urso, ele ressignificava o espaço. Depois da expulsão, humanos mantinham fogueiras constantes na entrada por semanas, criando marcação territorial olfativa e visual que dizia: aqui tem fogo, perigo permanente. Ursos aprendiam a evitar aquela caverna específica. Era condicionamento através de trauma controlado. Genial e brutal ao mesmo tempo.
Quando expulsar não bastava, a caçada coletiva. Nem sempre a expulsão funcionava. Alguns ursos machos territoriais, especialmente os gigantes de 1000 quilos, simplesmente recusavam-se a sair. Eram velhos demais, agressivos demais, ou a caverna era importante demais. Nesses casos, humanos faziam algo que nenhum outro predador conseguia: caça cooperativa letal com planejamento militar. A estratégia começava dias antes. Rastreadores identificavam as rotas que o urso usava para sair e caçar, geralmente ao amanhecer ou entardecer. Mapeavam o terreno ao redor da caverna, procurando gargalos naturais, ravinas estreitas, áreas rochosas onde o urso perderia vantagem de mobilidade. O objetivo era forçar o animal para uma kill zone, um ponto de emboscada onde números e ferramentas superariam massa e garras. No dia escolhido, grupos se dividiam em 3 funções. Os provocadores, geralmente 3, 4 indivíduos mais rápidos e ágeis, entravam na caverna fazendo barulho extremo com tochas, provocando o urso para sair furioso. Sua missão era correr, conduzindo o animal enraivecido para o caminho planejado. Os lanceiros, 8, 10 caçadores experientes, se posicionavam escondidos ao longo da rota de fuga, lanças fincadas no chão em ângulo de 45 graus, e os finalizadores, guerreiros com as melhores armas, esperavam no ponto final. Quando o urso passava correndo atrás dos provocadores, entrava no corredor da morte. Lanças emergiam de todos os lados, buscando flancos, barriga, parte traseira das pernas. Não eram ataques para matar instantaneamente, eram ataques para sangrar e desacelerar. Um urso de 1000 quilos correndo a 40 quilômetros por hora tem momento impossível de parar, mas múltiplas perfurações criavam trilha de sangue e fadiga progressiva. Experimentos modernos com réplicas de lanças pré-históricas de sílex mostram que pontas bem afiadas podiam penetrar 15, 20 centímetros em tecido muscular denso com força humana. Multiplicado por 10, 15 ataques coordenados, o dano era catastrófico. O urso eventualmente caía por exaustão sanguínea e os finalizadores aplicavam golpes fatais no pescoço ou crânio. Não era bonito. Não era rápido, era violento e arriscado. Ossos humanos fraturados por garradas encontrados ao lado de ossos de ursos em sítios arqueológicos contam a história do preço pago. Mas funcionava, e a carne, pele e território conquistados alimentavam e protegiam o grupo por meses. Defesa permanente, muralhas de pedra e osso. Conquistar a caverna era metade da batalha. Mantê-la era o verdadeiro desafio. Ursos tinham memória territorial excelente e frequentemente voltavam tentando reclamar o espaço, especialmente se nasceram naquela caverna específica. Então, humanos desenvolveram algo revolucionário: a arquitetura defensiva pré-histórica. Evidências arqueológicas surpreendentes em cavernas como Bruniquel, na França, datadas de 176 mil anos atrás, mostram estruturas circulares feitas de estalagmites quebradas e empilhadas, criando barreiras de 40 centímetros de altura na entrada de câmaras internas. Por décadas, cientistas pensaram que eram rituais misteriosos, mas análises recentes sugerem função muito mais prática: barricadas anti-urso. Os grupos humanos coletavam rochas pesadas, ossos de mamutes, troncos caídos, qualquer material pesado disponível, e construíam muros baixos mas densos nas entradas das cavernas. Não precisava ser alto, precisava ser instável e barulhento. Quando um urso tentasse passar, derrubaria pedras que fariam estrondo, alertando os humanos lá dentro. Era sistema de alarme primitivo, mas eficaz. Alguns grupos mais sofisticados criavam dupla camada de defesa. A primeira barreira ficava 5, 10 metros dentro da entrada, feita de pedras soltas, propositalmente instáveis.
Se um urso invadisse durante a noite, o barulho acordava todos. A segunda barreira, mais profunda, era mais sólida, feita de troncos entrelaçados e pedras grandes, protegendo a área de dormir. Pesquisadores encontraram também evidências de armadilhas simples. Buracos rasos cobertos com galhos finos e folhas, escondidos no caminho natural de entrada. Um urso pesado caindo e quebrando esses galhos faria barulho suficiente para alerta. Não mataria o animal, mas criaria hesitação e medo associativo com aquela entrada específica. Mais impressionante ainda, algumas cavernas mostram o uso estratégico de ossos de ursos mortos, crânios e ossos longos, deliberadamente posicionados na entrada, como troféus macabros, mas também sinalizadores olfativos. O cheiro de morte de sua própria espécie seria aviso poderoso para outros ursos. Aqui seus parentes morreram, pense duas vezes. Era psicologia através de arquitetura. Humanos transformavam cavernas neutras em fortalezas hostis para ursos, usando materiais brutos, mas mente sofisticada. O acordo silencioso, dividindo o mesmo mundo. Nem toda interação terminava em violência. Com o tempo, algo fascinante emergiu. Zonas de coexistência pragmática, onde humanos e ursos das cavernas desenvolveram respeito territorial mútuo, baseado em consequências dolorosas, aprendidas de ambos os lados. Análises de marcas de uso em cavernas mostram padrões intrigantes. Algumas cavernas grandes com múltiplas câmaras eram usadas simultaneamente, com humanos ocupando áreas próximas à entrada onde luz natural chegava e ventilação era melhor, enquanto ursos hibernavam em túneis profundos e escuros. Era divisão de propriedade não falada, mas respeitada. Os humanos aprenderam a ler sinais sutis de ocupação. Pegadas frescas, pelos recentes, cheiro específico de urso ativo versus hibernando. Se os sinais indicavam urso acordado e ativo, especialmente fêmea com filhotes, simplesmente evitavam aquela caverna e procuravam alternativas. O custo energético e risco de confronto não valia a pena quando havia outras opções disponíveis. Os ursos, por sua vez, aprenderam através de gerações que cavernas com cheiro persistente de fumaça e sons humanos constantes eram territórios defendidos ferozmente. Jovens ursos tentando estabelecer território pela primeira vez, frequentemente escolhiam cavernas desocupadas ou fracamente defendidas, evitando confrontos desnecessários com grupos humanos estabelecidos. Alguns pesquisadores propõem que essa coexistência forçada até acelerou mudanças evolutivas. Ursos das cavernas de regiões com alta presença humana apresentam crânios ligeiramente diferentes, mandíbulas menos robustas, sugerindo dieta mais herbívora e menos competitiva. Não eram mais os predadores alfa, eram sobreviventes adaptados, dividindo recursos escassos. O mais tocante é que pinturas rupestres de 32 mil anos atrás mostram representações detalhadas de ursos das cavernas, não como demônios a serem destruídos, mas com respeito quase reverencial. Alguns desenhos parecem mostrar ursos e humanos no mesmo espaço sem conflito. Talvez fosse wishful thinking artístico ou talvez documentação real de momentos raros de paz territorial. A verdadeira sabedoria não era sempre vencer pela força, mas saber quando recuar, quando dividir, quando o preço da vitória era alto demais. Nossos ancestrais aprenderam isso com sangue e sobrevivência. Estudos paleontológicos modernos revelam dados fascinantes que validam essas estratégias ancestrais. Análise de DNA extraído de ossos de ursos das cavernas mostra declínio populacional começando há 50 mil anos, coincidindo exatamente com a expansão de populações humanas na Europa. Pesquisas da Universidade de Viena identificaram que 70% dos sítios arqueológicos em cavernas mostram camadas alternadas de ocupação humana e ursos,
provando que disputas eram constantes e sistemáticas. Mais impressionante, análises isotópicas de ossos humanos encontrados nessas cavernas indicam dieta rica em carne de urso durante certos períodos, confirmando que caçadas letais aconteciam regularmente. Réplicas experimentais conduzidas na Suíça demonstraram que lanças de madeira com pontas de sílex realmente podiam penetrar profundamente em simuladores de tecido de urso, validando a letalidade das armas pré-históricas quando usadas coordenadamente. O que parecia tecnologia primitiva inútil era armamento militar eficaz quando combinado com inteligência tática. Recentemente, análise de DNA mitocondrial sugere que ursos das cavernas tinham diversidade genética baixa nas últimas gerações antes da extinção há 24 mil anos, indicando populações fragmentadas e isoladas, possivelmente resultado direto da pressão territorial humana constante que impedia fluxo genético entre grupos. A ciência confirma. Não foi mudança climática sozinha que eliminou os ursos das cavernas. Foi combinação letal de clima mais frio, reduzindo recursos e humanos inteligentes, competindo implacavelmente pelos melhores abrigos. Quando o último urso das cavernas morreu há 24 mil anos, talvez em alguma caverna gelada dos Alpes, terminou uma das guerras mais longas e silenciosas da história. Não tinha exércitos, não tinha generais, não tinha tratados de paz. Apenas 2 mamíferos inteligentes disputando os mesmos metros quadrados de proteção contra o frio mortal. Nossos ancestrais venceram, não porque eram mais fortes, mais rápidos ou tinham dentes maiores. Venceram porque podiam planejar semanas à frente, comunicar estratégias complexas, aprender com erros fatais de outros e, principalmente, trabalhar como unidade coordenada contra ameaças individuais, mesmo colossais. Um humano sozinho contra urso de 1.200 quilos não tinha chance. 10 humanos com plano, fogo e lanças reescreviam as regras do jogo. E tem uma lição profunda aqui. Essas técnicas de observação paciente, timing perfeito, uso de fogo, cooperação letal, defesa arquitetônica e sabedoria de quando evitar conflito não eram instinto. Era um conhecimento cultural transmitido através de gerações, refinado através de tentativa, erro e morte. Cada tática que funcionava virava história contada ao redor da fogueira, virava tradição ensinada aos jovens caçadores. Nós carregamos DNA desses humanos que venceram ursos gigantes pelo direito de dormir em cavernas secas. Quando você reclama do ar-condicionado quebrado ou do vizinho barulhento, lembra que seus ancestrais travavam batalhas campais contra predadores de meia tonelada só para ter um teto de pedra sobre a cabeça. Qual dessas estratégias mais te impressionou? Você acha que teria coragem de entrar numa caverna sabendo que talvez tenha um urso de 1.000 quilos lá dentro? Me conta nos comentários qual técnica você usaria primeiro. Se esse vídeo te fez enxergar nossos ancestrais com outros olhos, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Até a próxima jornada. E que nenhum urso dispute seu espaço.